Olá, meu nome é Vitor Willens, estou cursando o quarto semestre do curso de Agronomia na UniG e fiz esse trabalho sobre o tema Pressuposições do modelo, aditividade, independência, homogeneidade e normalidade da matéria de Pesquisa Agronômica e Métodos Científicos, orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho. Introdução. A utilização de modelos estatísticos desempenha um papel central na análise de dados em uma ampla gama de campos, desde a pesquisa científica até a tomada de decisões em negócios e políticas públicas. Esses modelos estatísticos, aditividade, independência, homogeneidade e normalidade, fornecem uma estrutura para compreender e quantificar as relações entre variáveis. Objetivo: apresentar as pressuposições de modelo, aditividade, independência, homogeneidade e normalidade aplicada na agronomia. Modelos. Os modelos estatísticos são ferramentas fundamentais na análise de dados em diversas áreas, mas seu uso eficaz depende da compreensão e do atendimento das pressuposições subjacentes. 4 pressuposições comuns merecem atenção especial: aditividade, independência, homogeneidade e normalidade. Então, a pressuposição aditividade. Ela estabelece que a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente é linear, o que significa que as mudanças nas variáveis independentes têm um efeito aditivo nas mudanças na variável dependente. Com isso, essa pressuposição sugere que o impacto de cada variável independente sobre a variável dependente é constante e não varia à medida que os valores das variáveis independentes mudam. Isso permite que os modelos sejam construídos de maneira relativamente simples, facilitando a interpretação dos coeficientes e a realização de inferências e estatísticas. Na agronomia, a aditividade é usada para calcular a eficácia de diferentes insumos ou práticas agrícolas, quando combinados. Pode ser usada para determinar se a combinação de 2 insumos, como fertilizantes ou pesticidas, tem um efeito sinérgico, antagonista ou aditivo. Ela é calculada comparando o resultado da combinação dos insumos com o resultado esperado, se eles fossem simplesmente somados individualmente. Fórmula de atividade, aditividade em porcentagem. É o resultado real com a combinação dos insumos, menos o resultado esperado da soma dos insumos individualmente, dividido pelo resultado esperado da soma dos insumos individualmente vezes 100. Exemplo: pensando que está sendo testados 2 tipos de fertilizante, A e B, em uma cultura de milho, e os resultados são os seguintes. Fertilizante A, sozinho ele vai aumentar a produção em 10%. Fertilizante B, sozinho vai aumentar a produção em 12%. Quando ambos os fertilizantes são aplicados juntos, a produção aumenta em 25%. Então, calculando a atividade em porcentagem, teremos 13,64%. Então, nesse exemplo, significa que a aditividade é de aproximadamente 13,64%, o que indica um efeito aditivo positivo quando os 2 fertilizantes são usados juntos. Isso significa que a combinação dos fertilizantes tem um efeito maior do que a simples soma dos efeitos individuais. Então, outra pressuposição é a independência. Ela postula que as observações em um conjunto de dados são independentes entre si, ou seja, o valor de uma observação não é influenciado pelo valor de qualquer outra observação no mesmo conjunto de dados. A independência é essencial para a aplicação adequada de estatísticas técnicas e a obtenção de resultados confiáveis. Ela é uma suposição fundamental em várias análises estatísticas, incluindo testes de hipóteses, modelo de regressão e muitos outros métodos. Ela é particularmente relevante quando lidamos com dados amostrados aleatoriamente, onde se espera que cada observação seja independente das outras. Sem essa independência, os resultados estatísticos podem ser falsos e as conclusões podem ser distorcidas. A independência nem sempre é uma suposição razoável em todos os cenários. Em algumas situações, as observações podem ser dependentes de fatores como séries temporais, dados espaciais ou amostras em clusters. Neste caso, é importante considerar a dependência e aplicar métodos estatísticos que levam em consideração a estrutura de dependência de dados, como modelos de séries temporais ou modelos mistos. Outra pressuposição é a homogeneidade. Ela desempenha um papel importante na simulação estatística e é essencial para a validação de muitos métodos, especialmente em modelos de regressão utilizados para modelar o relacionamento entre 2 ou mais variáveis. Ela postula que a variabilidade dos erros em um modelo estatístico é constante em todos os níveis das variáveis independentes, o que significa que a dispersão dos erros é a mesma em toda a faixa de valores das variáveis independentes.
Esta pressuposição é crucial para a interpretação adequada dos resultados de modelos de regressão, pois a heterogeneidade de variância pode afetar a precisão das previsões e dos testes de hipótese. Quando a homogeneidade não é atendida, ou seja, quando a variabilidade dos erros varia à medida que as variáveis independentes mudam, os erros podem ser mais amplos em algumas partes do espaço de dados e mais restritos em outros. Isso pode levar a estimativas invejadas e à invalidação dos intervalos de confiança dos testes de hipótese. Identificar a violação da pressuposição de homogeneidade é fundamental, e a análise dos resíduos é uma ferramenta comum para detectar esse problema. Quando uma heterogeneidade é detectada, pode-se tomar medidas como a aplicação de transformação de dados ou a consideração de modelos ponderados que levam em conta a variabilidade desigual dos erros em diferentes regiões do espaço amostral. Na agricultura, a homogeneidade se relaciona à uniformidade de um determinado atributo em uma área de cultivo. A avaliação da homogeneidade é fundamental para garantir a eficácia das práticas agronômicas, como a aplicação de fertilizantes, irrigação e tratamento de pragas, pois permite otimizar o uso de recursos e obter melhores resultados. Com a variância e a média, podemos calcular o coeficiente de variação, que é uma medida relativa de homogeneidade. Fórmula do coeficiente de variação em porcentagem é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Um coeficiente de variação menor indica maior homogeneidade, enquanto um coeficiente de variação maior indica menor homogeneidade. Agora, a última pressuposição, a da normalidade. A pressuposição da normalidade é uma das metas fundamentais em muitos métodos estatísticos, desempenhando um papel crítico na modelagem de dados e na interpretação dos resultados. Essa pressuposição sugere que os erros em um modelo estatístico seguem uma distribuição normal, o que implica que a maioria das observações é próxima da média, com uma cauda mais fina em direção aos valores extremos. A normalidade dos erros é especialmente relevante em modelos de regressão, no que diz respeito à validade dos testes de hipótese, diferença de confiança e divergência. Quando os erros seguem uma distribuição normal, os resultados estatísticos tendem a ser mais robustos e precisos. No entanto, a não conformidade com essa pressuposição pode comprometer a validade das inferências. Na agricultura, a normalidade pode ser aplicada em diversas situações, como no cálculo da concentração de nutrientes em soluções de fertilizantes ou na determinação da acidez ou alcalinidade do solo. Um exemplo, então, onde pode ser aplicado a normalidade. Deseja-se ser preparada uma solução de fosfato de amônio para aplicar em sua plantação. O rótulo do fertilizante informa que o fosfato de amônio contém 10 gramas de fósforo por litro da solução. Precisa-se calcular a normalidade da solução para determinar a concentração de fósforo nela. Na fórmula, o N é equivalente à grama do soluto dividido por volume por litro da solução. Para se fazer o cálculo da normalidade, precisamos da massa molar. A massa molar do fosfato de amônio é igual à massa molar do amônio mais a massa molar do fosfato. A massa molar do amônio é igual a 18,0 gramas por mol. Nitrogênio, 14,01 gramas por mol, mais hidrogênio, 4,01 gramas por mol. A massa molar do fosfato é igual a 98 gramas por mol, que tem o fósforo 31,00 gramas por mol, mais o oxigênio, 16 gramas por mol. A massa molar do fosfato de amônio é igual a 18,02 gramas por mol, mais 98 gramas por mol, que isso vai dar 116,02 gramas por mol. Agora, na normalidade, a fórmula é a grama equivalente do fosfato de amônio, que é igual à massa molar do fosfato de amônico dividido pela carga líquida da grama equivalente ao fosfato de amônio, igual a 116,02 gramas por mol, dividido por 1 menos 3, igual a 116,02 gramas por mol, dividido por menos 2, que vai dar menos 58,01 gramas por mol. Com isso, poderá ser calculada a normalidade da solução usando a concentração de fósforo indicada no rótulo, 10 gramas por litro. A fórmula, o N vai ser a grama equivalente do fosfato de amônio, o volume da solução vai ser o litro. Com isso, N igual a menos 58,01 gramas por mol, dividido por 10 gramas por litro, que isso vai dar 5,801. Isso vai significar que a solução contém 5,801 equivalentes gramas de fosfato de amônio por litro.
Esse cálculo é importante para determinar a concentração de nutrientes disponíveis para as plantas na solução de fertilizante. A conclusão. Em conclusão, as pressuposições dos modelos estatísticos desempenham um papel fundamental na validação e interpretação dos resultados em análises estatísticas. Cada uma das 4 principais pressuposições, aditividade, independência, homogeneidade e normalidade, carrega seu próprio conjunto de implicações e desafios. Então esse foi o meu trabalho, muito obrigado.